Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência, melhor, continuação, no tema casos de guerra, tá? E aqui a gente está vendo 3 quadros do Reino Franco, tá? Que isso aqui diz o seguinte, deixa eu ler para vocês. No século XIII ao século XVIII, outros reinos além do Franco se estabeleceram na Europa. Toda essa reorganização territorial significava para os impérios e reinos novas guerras. A cultura de guerra permaneceu por séculos e tornou-se insuportável a ponto de as pessoas começarem a cogitar acordos de paz. Um exemplo disso foi a Paz de Westfália. Em 1648, depois de um conflito entre reinos europeus, chamado de Guerra dos 30 Anos, os monarcas envolvidos estabeleceram a Paz de Westfália. Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, aqui, nesses 3 quadros, em cada mudança houve um conflito aí, tá, gente? Isso que eles só querem dizer. Mas teve muito mais, só o começo. Vamos lá. Mas vamos entreter aqui no caso, a chamada Paz de Versalhes, A chamada Paz de Versalhes, ou Westfália, ou ainda Westfália, também conhecida como os Tratados de Münster e Osnabrück, ambas as cidades atualmente na Alemanha, designam uma série de tratados que encerraram a Guerra dos 30 Anos e também reconheceram oficialmente as Províncias Unidas e a Confederação Suíça. O Tratado Hispano-Neerlandês, que pôs fim à Guerra dos 80 Anos, foi assinado no dia 30 de janeiro de 1648 em Münster. Já o Tratado de Westfália, assinado em 24 de outubro de 1648 em Osnabrück, entre Fernando III, imperador romano-germânico, os demais príncipes alemães, França e Suíça, pôs fim ao conflito entre essas duas últimas potências e o Sacro Império. O Tratado dos Pirineus, 1659, que encerrou a guerra entre França e Espanha, também costuma ser considerado parte da Paz de Westfália. Então vocês veem que essa imagem ela representa justamente esse tratado, Esse conjunto de diplomas inaugurou o moderno sistema internacional ao atacar consensualmente noções e princípios como o de soberania estatal e o de Estado-nação. Embora o Império da Paz tenha surgido em decorrência de uma longa série de conflitos generalizados, surgiu com eles a noção embrionária de que uma paz duradoura derivava de um equilíbrio de poder, noção essa que se aprofundou com o Congresso de Viena em 1815 e com o Tratado de Versalhes 1919. Por essa razão, a Paz de Westfália costuma ser o marco inicial do direito internacional clássico e uma das bases de estudo das relações internacionais. Nós vamos falar bastante sobre esse Tratado de Versalhes, tá, gente? Para vocês entenderem o contexto que está inserido a Alemanha nesse tratado aí, tá? Vamos lá. A Paz de Westfália estabeleceu os princípios que caracterizaram o Estado moderno, destacando-se a soberania, a igualdade jurídica entre os Estados, a territorialidade e a não intervenção. As negociações de paz, após as conversações iniciais, foram realizadas nas cidades de Münster e Osnabrück, como uma alternativa favorecida pela Suécia, enquanto que Hamburgo e Colônia eram alternativas francesas. As duas localidades eram necessárias, pois líderes
protestantes e católicos recusavam reunir-se. Os protestantes ficaram em Osnabrück e os católicos em Münster. Então veja só, aqui esse material vocês têm no livro de vocês, tá, gente? Só reforçando. Mas veja só, Alemanha depois do Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, em 1919, foi um tratado da final, né, da Primeira Guerra, né? E veja só, o que acontece? A Alemanha teve que ceder para a França a bacia de Sarre, tá? Porque a França alegou, né, que uma jazida deles, uma reserva, né, de carvão, tinha sido danificada pelos alemães, e como forma de no caso, reivindicar o que a Alemanha destruiu, eles reivindicaram, no caso, né, mina de carvão. Então a Alemanha perdeu essa parte, e a outra parte, né, que vocês estão vendo ali, que foi cedida à Polônia também, que a Alemanha perdeu. E o que aconteceu nessa história toda? A Alemanha ficou com aquele assim, não aceitou passivamente, né, essas punições que foram impostas no Tratado de Versalhes. Então o que aconteceu? De 1918 a 1935, cresceu entre os alemães um sentimento, né? Também não só um sentimento, né, de injustiça, mas também um desejo de reconquistar o que tinham perdido, né? Que seria, no caso, que era pertencido ao Sacro Império Romano-Germânico, né? Então eles se sentiram assim extremamente feridos, né? Então assim, isso a partir daí que começaram que foi criado aquele dizer, né, que seria o Terceiro Reich, que seria, no caso, o Terceiro Reino, né, traduzido do alemão, né. E essa ideia foi promovida por Adolf Hitler. Então assim, ele era um líder obcecado, né, imbuído no desejo, né, de no caso, sobrepujar a França, pegar a França, né. E no caso de reconquistar essa região que foi perdida, né? Então assim, aí ficou conhecido também, né, no caso, esse desejo ficou conhecido como nazismo. Aí surgiu o termo nazismo. Então assim, e uma outra coisa também que ele fala aqui também, para vocês verem no material de vocês, que no caso, nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, Hitler conquistou, né, o que entendia ser parte do espaço vital da Alemanha, né? Então ele compreendia que a região da Renânia, no caso do Rio Reno, né? Então seria novamente a região da Alsácia-Lorena, Áustria, Tchecoslováquia e a Polônia. Então ele reconquistou. E assim, e o que ele queria era garantir que o povo germânico, né, estivesse nesse território. Então aí que entra aquela história da raça ariana, né? Então quem não era germano nativo, vamos dizer assim, era eliminado, né? Então aí que veio ocorrer, né, o que a gente conhece como Holocausto, ok? Então só para vocês verem isso. Então assim, e o que Hitler também queria? Hitler queria também a Inglaterra, mas a Inglaterra ela fez uma aliança com os Estados Unidos, com a Rússia, né, e fez oposição à Alemanha, né? Então assim, o que aconteceu? Eles enfrentaram, né, como também venceram a Alemanha. Então veja só, é um ponto bem interessante, né? Daí aqui, para vocês terem uma ideia, possessões coloniais em 1910. Então você vê aqui várias possessões. Eu vou falar algumas aqui para vocês. Esse material vocês também têm, tá? Veja só, nós temos
a possessão inglesa, que seria ali no Canadá, né? A gente pode até dizer, bem, isso aqui é 1910, né? Então, o Canadá, Austrália, África do Sul, no continente africano, Egito, Índia, né? A gente vê a possessão norte-americana, em 1910 já tinha o Alasca, né? E ali a região dos Estados Unidos, né? Que é a possessão norte-americana. A Alemanha a gente vê ali na Europa, né? E vê algumas regiões do continente africano. E é interessante, vou falar aqui também, as possessões francesas. Fora a Europa, a gente vê boa parte ali do continente africano e a gente vê ali na Ásia, né? Que agora eu fugiu o nome deste país, né? Mas é ali o país que houve a guerra do Vietnã, tá? A região do Vietnã ali, né? Que também era uma possessão francesa. E aqui a gente vê, por exemplo, a Europa em 1942, a região dos domínios do eixo, né? Então a gente vê a região aqui que também houve, né, o conflito. Certo? Isso é tudo, gente. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa nós conversamos e tiramos nossas dúvidas durante as nossas aulas. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.